a glória manifesta de Deus, um esquecimento na hora da angústia, e Paulo testemunha do encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Olá, eu sou a Solange Lima e este é o Estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar juntos hoje estão na tela a seguir. Em 2 Crônicas, Salomão está no momento em que ergueu o templo e agora vai trazer a Arca da Aliança, a Tenda da Revelação, prestar sacrifício ao Senhor, louvar e adorar a Deus. Mas antes o cronista faz uma descrição do templo. Ele relata com detalhes, dando medidas, falando das colunas, do santo, do santo lugar. Descreve exatamente como está o templo. E as medidas, as formas, a riqueza é tudo muito exuberante, é tudo com excelência. Depois que o templo estava pronto, Salomão mandou trazer todos os ouros e pratas, todo o tesouro que o seu pai Davi havia juntado para servir no templo, para abençoar a obra de Deus. Ele colocou todos os utensílios no depósito do templo. Após tudo pronto, Salomão reuniu os anciãos, os chefes, os líderes, os levitas, os sacerdotes, e foram buscar a Arca da Aliança que estava em Sião, cidade de Davi, para habitar agora no templo em Jerusalém, e trouxeram a Tenda da Revelação que Moisés havia feito. Os levitas e cantores, Emã, Asaf, alguns levitas que Davi havia colocado como chefe, como líder do louvor, do cântico, da adoração ao Senhor. E eles se colocaram com harpas, alaúdes, trombetas, e entre eles estavam 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E num grande louvor, num romper de louvor ao Senhor, eles diziam: louvemos ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. No meio desta declaração, deste louvor, aconteceu algo extraordinário. Uma nuvem encheu o templo do Senhor. E o texto diz que esta nuvem trazia a presença de Deus numa força tão grande que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé, porque a glória do Senhor encheu todo o templo. E então Salomão se coloca de pé para abençoar o povo, glorifica a Deus, fala que ergueu aquele templo para a habitação do Senhor e diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pela sua mão o que falou pela sua boca ao meu pai Davi. O que Salomão está reconhecendo aqui é que apesar de todos os esforços, não apenas dele, mas de todas aquelas pessoas que trabalharam para erguer o templo, apesar de todo o processo administrativo, de colocar empenho e esforço, Salomão está reconhecendo aqui que quem fez tudo foi o Senhor. A mão do Senhor cumpriu o que a boca dele prometeu a Davi. E ele fala dessa promessa que Deus fez a Davi, relatando que Deus, conversando com Davi, diz que desde que tirou o povo dele do Egito, não procurou para si uma casa, uma habitação, mas escolheu uma cidade para ele, Jerusalém. E escolheu um homem para governar o seu povo com mão forte, o rei Davi. E de Davi, ele escolheu Salomão para erguer aquele templo. A promessa que Deus havia feito para Davi, Salomão está repetindo aqui, glorificando ao Senhor diante de todas aquelas pessoas, aquelas testemunhas. Ele reforçou que Davi tinha no coração o desejo de erguer um templo para o Senhor, mas que o Senhor disse que o filho dele faria isso. Então, o que Salomão está fazendo é dizendo: vejam diante de vocês o cumprimento de uma promessa do Senhor. Testemunhos fortalecem a fé. E no final da leitura do texto de hoje de 2 Crônicas, Salomão faz mais uma declaração ao Senhor e diz: ó Deus de Israel, não há Deus semelhante ao Senhor, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com aqueles que andam diante de ti de todo o coração, que prometeste e cumpriste a teu servo Davi. E aí ele repete: sim, a tua mão cumpriu o que a tua boca falou, como se vê neste dia. E assim como Davi orou, pedindo a Deus que cumprisse sobre a vida dele a promessa de perpetuar o trono,
Salomão faz a mesma oração. Ó Senhor, Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao meu pai Davi. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que seus sucessores guardem o seu caminho para andarem na minha presença como tu andaste. Veja que a glória do Senhor, que foi tamanha ao ponto de os sacerdotes que já tinham se purificado, o texto diz que eles se purificaram antes para fazer todo aquele louvor, todo aquele ritual de adoração. Estes sacerdotes não conseguiram permanecer de pé, tamanha a glória do Senhor. Mas esta glória, esta nuvem de glória encheu o templo quando louvaram a Deus e reconheceram a bondade dele e a sua eternidade. Na descrição do templo fala de 2 querubins que foram colocados no santo lugar com asas de ponta a ponta, um lugar cercado, separado para a glória de Deus, para a santidade de Deus. Ali ficava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas com as leis de Moisés. Todo aquele lugar foi projetado, planejado, preparado para a glória do Senhor. Quando aquele povo se colocou de pé e adorou o Senhor, louvou o Senhor com cânticos, com instrumentos, com coração devotado, então a presença do Senhor foi manifesta naquele lugar. Salmos, concluímos os Salmos 88, conclui e encerra com lamentos, falando para o Senhor o quanto ele lamenta, falando das dores, das angústias, se queixando, dizendo que o Senhor tirou seus amigos e que ele passa madrugadas diante do Senhor. Mas como já vimos no início desse salmo, Emã começa falando que está na presença do Senhor, clamando dia e noite, o que significa que se ele está ali clamando dia e noite ao Senhor, é porque ele crê no Senhor, acredita no Senhor e por isso ele permanece, ainda que se queixando, falando das suas dores, mas ele está falando para a pessoa certa, para a pessoa que ele sabe, tem certeza, fé e convicção que responde o seu clamor. Atos dos Apóstolos. Na leitura de ontem, vimos que Paulo foi aprisionado e estava sendo carregado pelos soldados romanos diante da confusão que levantou-se em perseguição a Paulo por causa do Evangelho. Mas Paulo fala na língua deles, em grego, que era a língua principal do Império Romano. E aqueles homens mostraram o quão equivocados eles estavam sobre a pessoa de Paulo, sobre quem era Paulo. Porque a pergunta deles é: sabes a língua grega? Você não era um egípcio que levou ao deserto 4.000 homens assassinos? Mas Paulo diz: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia, e peço-te que me permitas falar ao povo. E eles permitiram. O comandante deu permissão e quando Paulo começou a falar, ele começou a falar em aramaico, na língua hebraica. Ele fez um sinal com a mão em pé na escada, pediu para falar e começou a falar. Ouviram e ficaram em silêncio. Então ele começou o discurso dizendo: irmãos e pais, ouvi a minha defesa. E o texto diz que quando eles perceberam que Paulo estava falando em hebraico, o silêncio foi absoluto. Todo mundo ficou quieto para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E então Paulo aproveita aquele momento para dar o seu grande testemunho. Ele conta absolutamente tudo, ele faz o relato da sua trajetória e se identifica, fala da sua identidade. Ele faz questão de dizer para aquele povo que era judeu, de onde veio, que foi criado aprendendo todas as leis e que era zeloso da lei. Ele fala inclusive que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande estudioso, um mestre da lei. Então Paulo está ali testificando o quanto ele sabia da lei e dizendo que era zeloso desta lei como os pais deles, ao ponto de ser um perseguidor. E aí ele dá o testemunho de como ele foi ruim, de como ele perseguiu o caminho, o povo do caminho, falando dos cristãos. E disse inclusive sobre as cartas que ele recebeu para perseguir os cristãos, que mandou aprisionar muitos, matar outros tantos. Mas e então ele teve um encontro com Jesus. E relata a história que sabemos de quando Jesus
para Paulo na estrada e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo conta que ele ficou cego e que Jesus falou diretamente com ele, que só ele entendeu a voz do Senhor. Foi um tratamento pessoal de Jesus com Paulo. Por isso ele diz em vários momentos que ele foi um apóstolo do Senhor, chamado diretamente pelo Senhor. E fala de Ananias, que foi enviado para orar por ele, as escamas caíram dos seus olhos e o texto, a leitura encerra por aí. Paulo dando este grande testemunho, mostrando àquele povo que eles estavam totalmente enganados, equivocados. Ele dá o testemunho dele, porque testemunho impacta vidas, dizendo para aquelas pessoas: olha, tudo que vocês estão fazendo agora, eu já fiz antes, eu também entendia dessa forma. Eu perseguia também esse povo, assim como vocês, porque eu tinha zelo por esta lei. Mas eu fui resgatado, eu fui liberto, eu fui salvo. E conta a sua experiência pessoal de que o próprio Jesus falou com ele, o próprio Jesus o resgatou, o libertou, diz que ele foi batizado, ele dá todo o relato. E amanhã vamos saber como isso chegou ao ouvido daquela plateia, daquela multidão que silenciosamente ouvia o testemunho de Paulo. E até amanhã, se Deus disser que sim.